Bom, então a gente vai mostrar um pouco hoje como que você faz o estudo de propagação outdoor usando as ferramentas do chamado WinProp. Rapidamente aqui, o WinProp são esses que se relaciona à parte de propagação, são esses ícones aqui. E um pouquinho de história, pessoal. Vocês já conhecem o FECO, que é para projeto de antenas. O FECO originalmente foi desenvolvido por uma empresa na África do Sul, era uma empresa que tinha muito conhecimento aí na parte de antenas e tinha desenvolvido um método numérico que inicialmente era tipo de um SPICE chamado NEC, que depois foi comprado pela Altair, que é o que aparece aqui, que é uma empresa americana. Esses softwares de propagação que estão dentro do FECO, dentro do Altair, eles chamam-se WinProp e foram também comprados por uma empresa, e foram originalmente desenvolvidos por uma empresa alemã, que foi posteriormente comprado pela Altair e integrados dentro da suíte aqui do FECO. Por que eu estou falando isso? Porque a forma de você trabalhar dentro do WinProp, que são esses caras aqui, é totalmente diferente do FECO. Naturalmente, num a gente desenvolve antenas, filtros, no outro a gente desenvolve estudos de propagação, mas não tem nada a ver o conhecimento que você adquiriu no FECO, aqui nessas ferramentas, com o que você vai usar dentro do WinProp. Primeira coisa. Segunda coisa, o help desse WinProp, ele é muito ruim, é muito pobre. Ele é bom para você fazer coisas simples, coisas que são mais ou menos triviais, você faz, mas se você quiser dar um passo um pouquinho mais sofisticado, é muito difícil de você aprender sozinho. Não existe informação, curto e grosso. Existem, a despeito de que esses softwares eles sejam extremamente poderosos e tenham recursos extremamente sofisticados, você consegue fazer coisas extremamente interessantes com eles. Tá bom? Então, eu apenas faço esse alerta aí. Eu vou mostrar um pouco hoje o desenvolvimento de um estudo outdoor. E outra coisa, a gente está em 2025, eu estou usando a versão 2025, provavelmente o seu software aí ele vai ser, dependendo da versão que você usa, vai ter algumas diferenças e tal, ele varia muito o FECO, ele é atualizado muito rápido, e que o futuro próximo vai ser ainda pior, porque o FECO, né, que foi comprado pela Altair, como eu falei, que é uma empresa americana, foi engolido por um peixe ainda maior que a Siemens, que recentemente comprou tudo. Então, provavelmente no futuro próximo, a interface vai ser totalmente modificada, né? O peixinho pequeno comprado pelo peixe grande, vai, e você acaba ficando cada vez com ferramentas diferentes, mais integradas, tentando conversar entre si. Muito bem, isso não é problema nosso, né? A gente vai então tentar estudar como que você faz um estudo como que você estuda, né, um problema de propagação outdoor. Eu dividi em 2 estudos, esse vídeo nós vamos falar da parte outdoor. Naturalmente você tem que imaginar que você vai ter que fazer um estudo outdoor, você tem que importar, ou você tem que fornecer para o seu software como input a cidade, né, o ambiente onde você vai estar desenvolvendo. O ambiente que você vai desenvolver para propagação, ele é um ambiente bem grosseiro. Então, são caixinhas, são simplesmente caixinhas que representam os prédios, as casas, as instalações lá que você vai utilizar, totalmente preenchidos por concreto. Tá? Essa que é a ideia que você vai fazer. Não há necessidade, é bobagem você tentar se preocupar com o que tem dentro do prédio. Isso é bobagem. O prédio é simplesmente um sólido maciço preenchido por concreto. O sólido tem 30 metros por 8 por 5, você desenha aquilo e acabou. Então, as ferramentas entre as quais o WinProp, existem outras ferramentas, e você pode geralmente desenhar o ambiente onde você quer simular. Por exemplo, você quer em torno da UFABC, você quer desenhar os quadradinhos, eu já fiz isso no passado. Você pode desenhar, copiar a altura no Google Maps dos prédios e desenhar quadradinhos ali, mais ou menos, né, os que mais importam. Não precisa desenhar cada casinha, cada poste, é só prédio, é só casa. Você desenha, coloca a antena ali e tem o diagrama de radiação, como é que se comporta a potência distribuída ao longo dessa região. Existem recursos, né, como a parte de geoprocessamento é uma área muito sofisticada, você tem recursos aí de conseguir baixar os mapas da internet. Muitos são pagos, países de primeiro mundo, países desenvolvidos, países mais sérios, você tem como baixar de graça estruturas, modelos bem sofisticados das cidades. O Brasil você não tem isso, né? Você tem que pagar. Eu tentei fazer alguma coisa aí, mas não tive muito sucesso, sem pagar nada, né? O que nós vamos usar aqui em vez de nós podemos desenhar também, eu vou mostrar algumas coisinhas depois, mas a gente vai tentar usar o OpenStreetMap. Então, se você vier aqui em OpenStreetMap,
openstreetmap.org, você vai estar abrindo uma cidade aqui, ó, no caso está vindo São Paulo, que é onde eu estou localizado, e você pode exportar, né? Você pode exportar uma região aqui, ó, por exemplo, você pode exportar essa região e você escolhe e você, né, exporta esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui, ele está sendo gravado, ele vai ser exportado, né? Eu vou colocar aqui, né? Vou salvar como, sei lá, mapa cidade.osm. Salvei aqui, né? Aqui é a região do Glicério, a região central de São Paulo, apareceu aqui. Então é um arquivo relativamente grande, né? 11.4 mega. E aí eu posso ir para o nosso WinProp. Bom, o WinProp, o primeiro que nós vamos abrir, então voltando aqui, uma vez que você tenha, voltando aqui para o nosso desenho, uma vez que você tenha a estrutura, ou seja, a cidade, você vai para o próximo passo, que é o quê? Que é o nosso chamado, a gente vai ter um arquivo chamado OSM, nós aqui, OSM, OpenStreetMap, e esse arquivo vai ter que ser no software chamado Wallman, aqui dentro do FECO, e você vai fazer a conversão para um formato que o FECO entenda. Então é bem simples, eu vou mostrar aqui. Você vai vir aqui no Wallman, você vai abrir o Wallman, e é bem simples, você vai fazer essa conversão. Então o Wallman aqui, ele tem recursos, esses quadradinhos aqui, eles são, o Wallman, na verdade, ele trabalha com um ambiente que ou você importou, ou se você quiser desenhar, você vai desenhar no Wallman. Não é aqui que ele faz o cálculo, vamos dizer assim, a predição numérica. Mas, no nosso caso, a gente não vai desenhar, não vai usar esses recursos aqui, essas caixinhas, né, são caixinhas bem simples, você desenha lá 30 metros, 3 metros, 10 metros, você desenha manualmente as ruas e tal, é um negócio bem simples. Então, uma vez que a gente tenha salvo o OSM, a gente vai vir aqui, conversão e Urban Database, Vector Database, a gente vai apontar para o nosso OSM, existem vários formatos aqui, né? OSM, não precisa mexer mais em nada, vamos apontar para o nosso mapinha, né? E ele vai salvar como um formato ODB. Você percebe que ele demora um pouquinho, ele tem que fazer a conversão para o formato que ele entenda. Vai basicamente substituir as caixinhas pelo material default. A gente não está fazendo nada disso, como eu falei, ele está considerando todas as caixinhas que vêm do OpenStreetMap como concreto, né, concreto maciço. Se você quiser colocar madeira, qualquer outro material, você tem todas essas possibilidades aí dentro desse Wallman, tá bom? É um software que tem vários recursos, como eu falei, a gente está mostrando aqui só o mais simples. E, de novo, propagação, não existe nada preciso. Sempre você quer coisas aproximadas, porque é muito mais barato você fazer o estudo aqui do que fazer um estudo de campo, que muitas vezes nem é possível. Ele terminou, conversão do banco de dados finalizado, a gente pode fechar aqui. Bom, aqui a gente já terminou, então. Aqui, ó, é interessante, você vê que a região que nós importamos aparece aqui, ó. Olha que bacana, aparece aqui. Você imagina desenhar esse negócio manualmente, tá? Olha que legal. Aparecem aqui os prédiozinhos, como que você vai abrir isso depois no outro software e você vai poder colocar o transmissor onde você desejar, tá bom? Então, isso aqui corresponde a essa região aqui, né? Quem conhece o viaduto do Glicério, aqui a igreja Deus é Amor, aqui você consegue colocar o Parque Dom Pedro, você consegue importar isso tudo de uma vez. Esse OpenStreetMap, se você pegar uma região muito grande, ele não deixa, ele vai exigir que você pague, tá bom? Então, isso a gente conseguiu fazer a conversão do OSM, a gente converteu isso para OSM, para ODB, chamado ODB, que é o formato que o WinProp entende. Isso feito, a gente vai sair daqui e a gente vai agora para o software que efetivamente faz a
predição numérica. Esse software chama-se ProMain e é ele que faz o cálculo numérico, a parte eletromagnética propriamente dito. No ProMain, eu vou vir aqui, ele vai abrir esse software, esse outro pacote, de novo. O AllMain você trabalha o mapa e o ProMain você vai fazer efetivamente a simulação numérica. Esse AMain aqui, AMain, ele é na realidade a de antena. Aqui você faz alguns estudos de antenas. Eu vou falar mais um pouquinho, né? O nosso estudo aqui vai considerar uma antena com ganho zero, uma antena isotrópica. Se você quiser importar um caso real, uma antena real, você vem aqui nesse AMain, no AMain. Aqui, ó, então a gente entrou no Improp e aqui é o que eu falei, ele tem muitos recursos, tem muitas funcionalidades. A gente vai começar então, novo projeto. A gente vai estar pedindo um cenário urbano. A gente não vai usar um banco de dados pré-processado, isso aqui é importante, a gente não vai usar. Alguns recursos, como por exemplo polarimetria, você tem que fazer um pré-processamento antes, que às vezes é bem demorado naquele mapa que nós fizemos anteriormente. A gente não vai estar fazendo isso, tá bom? A gente simplesmente vai selecionar o nosso desenho aqui. Eu vou escolher outra região de São Paulo aqui, né? Eu vou pegar esse da região de Santa Cecília e vou dar o standard. Isso aqui é importante, pessoal, a altura do que você vai estar medindo. Então, o que ele vai fazer? Nesse mapa, ele vai calcular, naturalmente, em todos os pontos onde não existe concreto, o campo, né? A potência, o campo, etc. Mas aqui é a altura que você quer. Então, não é uma simulação 3D, é uma simulação, na realidade, 2D e meio, vamos dizer assim, e a gente vai dizer qual que é a altura. Essa altura padrão de 1,5 é a altura que a gente usa para o equipamento móvel. Então, geralmente, os caras consideram 1,5 m. Você pode colocar a altura que você desejar, né? Mais próximo do chão, mais alto. Isso é a altura do receptor. É o plano naquele mapa onde você vai ter as suas medidas realizadas. Então, a gente coloca 1,5 km. Você veja que ele já abriu o nosso mapa. Esse aqui é outro mapa de uma região, aqui é a região de Santa Cecília, que eu fiz anteriormente. Aqui eu tenho o desenho em 3D. E olha que bonito, isso aqui tudo foi importado do OpenStreetMap. Tudo isso foi importado, cada um dessas caixinhas aqui, como eu falei, são caixinhas sólidas, né? São caixinhas sólidas, tudo de concreto. Você consegue mexer nisso se você não desejar, quiser colocar vidro ou alguma outra coisa. Tudo isso foi importado, não precisa desenhar. Se você quiser desenhar e complementar, você tem recursos no outro software, né? No AllMain você consegue fazer. Agora, basicamente, o nosso negócio aqui vai ser o seguinte: a gente vai colocar o transmissor. E aqui tem uma escala também. Se você for ver aqui embaixo, ó, aqui tem a escala do X e do Y. Um detalhe, isso aqui quando foi importado desse OpenStreetMap, essas ferramentas de geoprocessamento, geralmente eles já vêm com os dados, né, o latitude, longitude. Isso a gente não clicou em nada, mas já está aqui, tá? Só para dizer que já está aqui. Bom, agora nós vamos fazer o mais, que começa a parte eletromagnética mesmo, a gente vai colocar o transmissor. Colocar o transmissor, a gente pode vir nessa bolinha aqui, ó. Hoje você pode vir aqui, Project, Edit, Project Parameters. Aqui, ó, existem vários recursos. O que é importante para nós? Aqui, ó, o que eu falei, ó, a longitude e a latitude, a gente em nenhum momento digitou isso veio do OpenStreetMap. A propagação aqui, o que você vai pedir? Nós vamos pedir, então, a potência recebida, vamos pedir a perda, path loss, que é a perda no caminho, e vamos pedir uma análise de line of sight, ou seja, quais são os pontos nesse mapa que você consegue enxergar o transmissor. Existem recursos bem mais sofisticados aqui, como eu falei, a resposta impulsiva do canal. Você consegue isso para cada ponto, é um negócio bem sofisticado. Você consegue computar os raios, né, os dados no arquivo tipo array, né, ponto array. A matriz de transmissão, isso aqui é um negócio bem mais... ele consegue te dar recursos bem sofisticados. Para quem quer trabalhar mais com comunicações móveis, etc., você consegue obter isso. Então vamos lá. Aqui a gente vai no site, a gente vai adicionar um site. Tá bom? E aqui é importante, então rapidamente aqui você escolhe qual que é o método numérico que você vai estar usando.
Esse que nós vamos usar aqui é o chamado DPM, Dominant Path Model. Ele usa o Ray Tracing, ou seja, de cada pontinho do mapa, né? Você vai colocar o transmissor, sei lá, nessa pontinha. Para cada pontinho do espaço, ele vai calcular qual que é a propagação, o raio, que raio que chega ali, considerando módulo e fase. Considerando também todas as reflexões, refrações, reflexões que surgem ao longo do caminho. Como a gente sabe, né, o ambiente urbano vai chegar uma cópia do sinal transmitido pelas múltiplas reflexões. O dominante, nesse caso, ele significa que ele vai, como são muitas e muitas reflexões, ele ficaria fazendo uma simulação enorme aqui sem necessidade, porque a potência depois de várias reflexões é muito pequena, ele vai escolher o caminho dominante. Dentre essas opções, ele é o que dá o resultado mais preciso, certo? Mais preciso, mas é também o que computacionalmente demanda mais. Esses três aqui são modelos empíricos. Esse é muito famoso, o COST 231, ou seja, são modelos que são empíricos, baseados em medidas. Os caras fazem um certo fit, né, na curva, e a partir daí você consegue ter uma equação que se aplica a ambientes genéricos, né, como a gente sabe. Esse é bem famoso. Esse aqui é o modelo vertical, né, o modelo vertical. O primeiro, esse COST 231, ele funciona de 800 a 2 GB. Ele é o modelo mais rápido. Esse terceiro, Empirical Vertical Plane Model, esse também é um modelo bem rápido, bem mais rápido. Ele usa um plano 2D só, modelo mais simplificado. E finalmente esse ITU-RP é um modelo que foi desenvolvido pela ITU, né, que é um organismo aí na parte de telecomunicações, e que funciona de 300 MB a 100 GB. Esse último aqui é um modelo mais baseado para propagações em microcélulas, em ambientes pequenos de até 1 km, tá bom? Então você vai escolher qual desses aqui. Nós vamos escolher o Dominant Path Model. Você percebe que esse que é o melhor deles, que é o Intelligent Ray Tracing, ele não está habilitado. Por quê? Porque nós não fizemos aquele pré-processamento no nosso mapa. Se você tivesse feito um pré-processamento, você poderia estar usando esse Intelligent Ray Tracing. É um detalhe só, mas para que fique claro, só para eu deixar claro que esse negócio aqui é bem poderoso. Então eu vou colocar agora a nossa antena transmissora. Tá? Eu vou vir aqui nessa bolinha, vou colocar aqui em qualquer ponto, vamos pegar esse grandão aqui, ó. Vamos dar um Edit. Aqui a gente vai colocar a frequência, vamos colocar, por exemplo, 900 MB, né? Funciona só monocromático, 0 dB, uma potência bem baixinha. E aqui nós vamos colocar a altura, sei lá, 100 metros. Se você quiser colocar uma antena real, né, uma antena que você fez no FECO, você escolhe aqui, ó, aponta qual que é o diagrama de radiação. Esse aqui é o modelo do FECO, FFE. Ou algum modelo baseado em antena, em medida, né? Tem vários formatos aqui, todos são formatos ASCII, que você consegue editar facilmente. No nosso caso, por facilidade, a gente vai estar usando uma antena omnidirecional. Ok. A gente vê em 3D, tá ali a antena, né? Você vê que ela ficou muito alta, né? Ficou numa altura aqui meio exagerada. Vamos tentar diminuir isso aqui. Project Parameters, Sites, Edit. Em vez de 100, vamos colocar, sei lá, 50 metros. Ok, ok, ok. Tá ali, ó. Agora ficou mais ou menos da altura dessa torre. Isso aqui deve ser um mercado, né? Mas ficou mais ou menos nessa altura dessa torre. Até vai ser bom porque a gente vai ver a sombra que esse prédio aqui vai criar. Vamos até baixar ela um pouco mais. Edit Project Parameters, só para vocês verem, né, o efeito. Vai ser bacana. Aqui, Edit. Em vez de 50, vamos colocar 30 metros, bem baixinha. Ok. Ok, ok.
Ali, ó, nem depende, olha ali a altura dela. Então tem uma torre aqui, vai estar, esses dois prédios vão estar tampando, né, cobrindo aqui essa região. Então basicamente é isso, né? Agora eu posso simplesmente mandar rodar. Aqui, ó, run all, ele vai salvar como um resultado aí, né? Vamos salvar aqui projeto 1net. Ele vai estar resolvendo isso para você. Você vai ver que a simulação é relativamente rápida. Já resolveu. Como é que você sabe que ele resolveu? Você clica aqui, aqui aparecem os resultados. Olha que bacana. Aqui eu tenho a potência recebida em cada ponto. Então você vê que, você quer ver em 3D, você vê que quando eu estou perto do transmissor, eu tenho vermelho, né? Por quê? Porque eu tô próximo do transmissor, eu tenho uma região de sombra aqui, ó, nesse verdinho, e aqui é onde o sinal vaza, né? Não é coberto pelas antenas. Esse é o resultado em dBm, potência para cada ponto. Existem alguns pontos aqui, ó, por quê? Que ele não conseguiu calcular, e também você consegue, né? Existe um ponto que você consegue dizer, se eu não me engano, isso aqui são 5 por 5 metros que eu deixou. Você consegue deixar 1 por 1, meio por meio, isso não é grande problema. Quando fica branquinho assim, então é sinal que ele não conseguiu simular nesse ponto aqui, tá? Por exemplo, aqui dentro, ó, tem alguns pontos que ele não conseguiu simular. Então, esse é o nível de potência que você recebe, né? Você vê que é uma região grande, com 0 dBm, você conseguiria estar, os receptores geralmente falam até menos 115, menos 110, você conseguiria estar até tudo que é verde, que você conseguir. Esse aqui o path loss, ou seja, a perda no caminho. Você percebe que ela está, aqui a perda é pequena, né? Aqui a perda é pequena, e conforme você vai mudando e você vai se afastando, aqui eu quero chamar a atenção, conforme você vai se afastando, a perda aumenta, mas não de maneira linear. Por quê? Porque existem os obstáculos, ou seja, não é simplesmente a distância linear que você fez. E aqui você vê direitinho, né, o efeito da sombra causado por esses prédios aqui, ó. Isso aqui é o efeito da sombra causado por esses prédios aqui, nesses raios aqui. E finalmente o LOS, olha que bacana. O LOS está dizendo, quem é azul, existe line of sight, ou seja, existe visada direta como transmissor. Quem é verde, não. Esse V aqui que aparece é vegetação, ou seja, se tivesse vegetação apareceria, né, não seria line of sight. Certo, meus amigos? Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Esses resultados todos, eles são exportáveis aqui, ó, export data area, export ASCII all, ou seja, vai aparecer uma matriz no qual aparece essa distância aqui embaixo e a potência que você vai estar transmitindo em XML ou em ASCII. Eu gosto de usar o ASCII porque aí você usa o Python e você abre automaticamente. Ou se você quiser simplesmente exportar a figura, você exporta o bitmap aqui. Tá bom? O que eu tinha para falar era isso aí. Muito obrigado.